A gente já está em julho, eu sei, mas é só na primeira semaninha, então foram poucos dias, né, que o mês começou. E a gente ainda vai continuar com uma temática muito importante. É sobre o mês do orgulho LGBT. Quer saber quem vai ser o convidado da vez? Fica aqui com a gente. Você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que transicionou? Hum, Tá entendendo? Mês do orgulho LGBT, transicional, ou seja, uma pessoa que fez a transição de gênero. Se você ainda não teve, pois muito bem, fique comigo, porque você vai bater um super papo hoje com a Raziel Nunes. Raziel, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por estar aqui, porque eu sei que você vai falar umas coisinhas a mais, assim. Vai pra Sabatina hoje, né, Raziel? Bom, eu que agradeço o convite, né, primeiramente. E bora lá, né? Bora lá, vamos falar sobre, explicar para as pessoas sobre o que é transicionar, né? E falar, apesar de ser uma coisa que já deveria ser mais tranquila na cabeça das pessoas, mas as pessoas ainda têm dúvida, né? As pessoas olham muito o estereótipo. Então, vamos falar, quando é que você. Vamos do início, né? Quem é Raziel Nunes hoje? Raziel, de 34 anos, quem é este ser humano? Tá. Então, primeiramente, né, eu sou Raziel, sou um homem trans, é assim que eu me identifico, né? E sou médico, ahn, me formei na Universidade Federal de Campina Grande, depois fiz minha residência de clínica médica de volta em casa pela Universidade Federal de Sergipe, né, no HU. E curioso, né? Porque as pessoas pensam que com a transição, né? Eu não deixei de ser quem eu era, tá? Eu continuo sendo a mesma pessoa, na verdade. Inclusive, eu entrei na faculdade de medicina, eu não tinha transicionado ainda, eu só vim transicionar durante a residência médica. E bem recente, né? Pois é, eu vou fazer 34 anos esse ano. Oh, perdão. Já deixei mais velho. E eu comecei minha transição, na verdade, por volta ali de 2021. Né? Mas eu só iniciei a hormonização em 2022. Então, eu já comecei minha transição ali depois dos 30, né? E eu acho que isso é uma coisa que também às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas têm a impressão de que pessoas trans transicionam ou mais jovens, né? Ou, enfim, também existe um quê de achar que as pessoas trans. Os adultos trans estão aqui, né? Mas esquecem que os adultos trans já tiveram uma infância, Sim. né? E sim, eu fui uma criança trans. Eu posso não ter tido como dizer e me identificar como pessoa trans, mas desde a minha tenra infância ali que eu já sabia que, veja, essa caixa aqui que vocês me deram não vai me caber, não. Não cabe, não. E como foi isso na sua infância? Como foi que você percebeu? Quais as atitudes e como era que sua família lidava com isso? Tá. É... Claro que assim, já que a gente tá tentando educar as pessoas um pouco também Sim. sobre isso, eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui compete somente a mim, Sim, é né? a sua A realidade, minha né? realidade é como indivíduo mesmo e todas as pessoas trans são diversas. Sim. Mas é claro que sim, existem congruências nas experiências trans, né? E esse guarda-chuva trans que nos cobre ali, que nos compreende. E eu acho que talvez algumas coisas que eu fale aqui possa fazer com que as pessoas entendam, tenham alguma representatividade também. E com relação à minha infância, eu gosto de pensar e sinto que eu tive uma infância com bastante liberdade de ser criança. Eu acho Uhum. que esse é o ponto principal, sabe? Eu não conseguia olhar no espelho e me ver como uma menina. Nunca aconteceu isso. Eu não consigo me lembrar de nenhum momento que eu tenha olhado no espelho e refletido, nossa, eu sou uma menina. Não. Mas o contrário acontecia. Porque eu performava atitudes conforme o que eu sentia que me representava, o que eu gostava.
E pra sociedade, aquilo já era lido como coisa de menino. Por exemplo, Ah, joga bola brincar de sem camisa na carrinho. rua, né? É, brincar de carrinho. Na carrinho até que nem tanto, sim, um pouco também, mas é, vários bonecos. Eu nunca gostei de boneca, né? Eu gostava muito de dinossauros. Eu tinha uma obsessão inacreditável com dinossauros e gravava o nome de todos os dinossauros. Meu avô trazia livros e ele ficava impressionado que eu dizia, esse é o dinossauro tal, enfim, né? Então tinha uma coisa ali, né? Eu gostava, eu tinha mais contato com os meninos, eu tinha mais amigos meninos também, assim, é, na escola. E, enfim, adorava muito jogar bola. E o bullying na época era chamado de Maria Homem, né? Então cresci bastante com isso. E de certa forma, também nunca fui de levar desaforo pra casa, então eu arrumava muita confusão com os meninos na rua. Batia nos meninos também, né? Batia um pouco. Mas eu diria que assim. Ah, tinha esse detalhe também, né? Que eu. Minha avó, que eu chamava de mãe, né? Porque eu fui criado pelos meus avós. é, Ela ia me levar pra cortar o cabelo. E aí eu chegava no salão e dizia: eu quero cortar, corta de menino. Corta o cabelo de menino. Porque assim, eu não olhava pra mim e dizia eu sou um menino, porque eu acho que isso já me era negado todo o tempo, porque isso era muito afirmado pelas outras pessoas, Uhum. né? Para de se vestir como menino, né? Isso é coisa de menina, bababá, bababá. Tem que estar com a menininha de perna fechada, essas coisas Esse tipo todas, de né? coisa. E aí acontecia situações na qual eu saía pra brincar na rua e como eu já tinha o cabelo curto, botava um boné, uma camiseta folgada, pessoas achavam que eu era um menino. Menino. E quando elas me confundiam com um menino, eu fazia o quê? Deixava. Deixava. Óbvio. Óbvio. Né? E achava aquilo O o máximo. máximo. O máximo. Então, assim, os sinais estavam lá. Mas o que eu queria dizer sobre os meus avós terem deixado eu ser criança, porque eles deixavam eu brincar com o que eu queria. Eles deixavam eu cortar. Minha avó deixava eu cortar o cabelo curto. Embora talvez não fosse o cabelo de menino que eu queria, porque, né, lá no salão falava, ah, mas é uma menina, vamos cortar curto aqui, mas não vai ser de menino, sabe? Tinha um Uhum. quê disso aí. Mas ao mesmo tempo, eu penso que eles não me tiraram a liberdade de viver essas experiências como criança. Uhum. Eu acho que existe uma preocupação com relação às infâncias trans de as pessoas quererem que as crianças trans tenham certeza de que elas são trans Aos 7 anos de idade, antes de por exemplo. transicionar, né? E a questão da personalidade e às vezes das identidades trans, elas podem surgir, sei lá, com 3 anos de idade, às vezes, a gente sabe? Uhum. Então, até você poder manifestar isso, existe uma, me perdoe a palavra, mas uma fantasia de controle dos pais sobre as crianças, que leva a uma preocupação de que a criança se afirme com certeza sobre uma coisa e tira o direito da criança de ser criança. Entende? Sim. Então, assim, eu sinto que eu tive a liberdade de viver minha infância. Então, pra mim, eu não sofri até muito tempo com esse questionamento. A despeito dos bullying, né? Daquela forma, Uhum. no fundo, eu me chateava porque eu entendia que as pessoas estavam tentando me ofender de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu não sofria com essa coisa de não sou menino, não sou menina, o que é que eu sou? Não, porque eu tava conseguindo viver o que eu queria viver e era isso e é isso que é importante pra criança, sabe? Uhum. Viver a sua infância. Sim. Então eu acho que eu vivi uma excelente infância. Que bom. Então, nesse aspecto, eu acho que os incômodos começaram na puberdade, que é quando realmente se sobrevêm umas mudanças aí muito marcantes. Uhum. E a sociedade já começa a cobrar certas coisas de você, então eu já não podia mais correr sem camisa pela casa, né? Tinha que arranjar um Vai ter, namorado? vai ter que arranjar. Não, vai ter que vestir sutiã. Nesse negócio do sutiã foi uma guerra lá em casa, viu? Conta um pouco. Foi uma guerra É incômodo, e né? na escola. Eu lembro que eu tive uma professora. Era professora de redação até.
que era muito constrangedor, porque várias vezes tinha dia da educação física e a camiseta era regata. Hum. E eu tive um pouco de puberdade precoce. Então, eu já tava tendo ali aquele broto mamário com uns 7, 8 anos de idade já, ali. E aí, ela já começava, tipo, eu passava correndo, jogando bola de camisa regata. Quando eu ia subindo, assim, as escadas, voltando pra sala de aula, ela me pegava assim, e falava, já tá bom de usar sutiã, viu? Já tá aparecendo. Isso acabava comigo ali, viu? Era lasca. Mas até eu entender que aquilo parecia uma marra pra mim, sabe? Naquele momento. E eu não conseguia entender, O porquê. botar o dedo em cima daquilo. E existia inclusive um grande monstro na sala, que era a monstruação, né? Continua sendo para muita gente, viu? Pois é. E ela tinha um peso pra mim na época, porque eu ia fazer 9 anos de idade, eu não tinha 9 anos ainda. Muito cedo, né? Exato. Então, como eu tive minha puberdade precoce, eu tava com uma baixa estatura pra minha idade. Não que eu venha de uma família de pessoas altas, tá? Só pra deixar claro. Mas mesmo assim ainda estava abaixo Mas da ainda média. assim, eu tinha um potencial de crescer mais e talvez eu não atingisse esse potencial. Uhum. A gente avalia isso nas infâncias, né? Com base na idade óssea. Eu lembro que com 9 anos, mais ou menos, eu tinha a idade óssea de 15 anos. Então, se eu chegasse ali no ápice da puberdade, né? Menstruasse e tal, a probabilidade de eu crescer ia ser muito pequena. Aí eu lembro que meu avô me levou no endocrinologista na época. Mas também porque sua avó é É médico. médico. Sim. E aí ele falou, não, vamos ver se tá tendo algum problema aqui pra ver se ele consegue crescer mais, né? E aí eu digo que o meu endocrinologista, ele me deu um ano de paz na minha vida ali, que foi assim um suspiro pra mim. E ele mal sabia disso. Eu só fui contar pra ele esse ano, quando eu encontrei com ele no evento de endocrinologia. Que eu falei, você me deu um ano de paz, nem sabe. Que ele fez bloqueio puberal pra mim durante um ano, pra que eu pudesse crescer naquele um ano, dar O um máximo. chance ali de eu crescer um pouquinho mais. E quando fez esse bloqueio, teve uma desaceleração desse crescimento de mama e tal, que Uhum. aquilo já tava me incomodando muito. E aí eu lembro que me marcou muito uma experiência que a gente parou o bloqueio hormonal e eu fiz 10 anos de idade. E nesse dia especificamente, eu lembro que eu peguei minha bicicleta, meu bonezinho, fui pedalar no Parque da Cimenteira e conheci umas meninas que tinham certeza absoluta que eu era um menino. E eu me apresentei como um menino, inventei um nome na hora, né? E eu fiquei muito feliz nesse dia, assim, eu tava realizadíssimo. E aí quando cheguei em casa eu menstruei. O sonho acabou. Então, foi exatamente isso. E aí eu lembro que eu chorava, 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 chorava. E aí meu avô me perguntou, por que que você tá chorando tanto? E na hora que ele me fez essa pergunta, eu convulsivamente chorando ali, né? Eu falei, não sei. Acho que é porque eu não vou crescer mais. Mas eu sabia que Escondeu. não era por isso. Entende? No fundo eu sabia que não era por isso. Mas eu ainda não tava ali pronto pra entender exatamente o que era que eu tava vivendo. Mas sim, adultos trans já foram crianças trans, Mas, né? mas eu acho que você teve até um privilégio diante disso tudo, né? Não teve essa pressão toda da família, eh, soube lidar, apesar dos pesares, com o bullying daquela época. E aí chega na adolescência. Como é que é a adolescência de uma pessoa trans que não transicionou no corpo? Pois é. Vamos, é, vamos falar disso, né? Porque assim, gente, adolescência. Vocês viveram a adolescência, né, Sim. gente? Vamos Oh, combinar. coisa. A gente pode até ter uma nostalgia ali, falar, não, a adolescência foi boa. Mas assim, não, na verdade a adolescência é
É terrível. terrível para qualquer um. Uma grande confusão. É o famoso o lobo temporal da gente não tá desenvolvido ainda, então a gente faz merda, né? Porque a gente ainda não tem uma capacidade ali decisória, né? De controle de impulso. E as emoções ficam bem bagunçadas também. Você chegou a ter dúvida? Olha, na minha adolescência, na verdade, eu digo que. Na verdade, até minha terapeuta diz isso, né? Que eu sou muito terapeutizado, tá, gente? Faço propaganda, viu? É, que eu tenho bons recursos egóicos que eu achei ali pra sobreviver. E eu digo que eu sobrevivi minha adolescência porque eu sempre tive a capacidade de sublimar muito as coisas. Eu sempre gostei muito de fantasia, de ler, de ver filmes e de interpretar. Então eu acho que eu atravessei metade da minha adolescência criando histórias e interpretando personagens que eram o que eu queria pra mim, né? Ou como eu me vislumbrava. Eu lembro, inclusive, eu vou entregar a minha idade agora, viu? Da época do Fotolog, né? E eu lembro que eu fiz um Fotolog falso, no qual eu não postava fotos do meu rosto, assim. Mas foi uma época que, tipo assim, tinha uma moda dos meninos emos, que eles eram bem andrógenos, né? Uhum. E aí eu olhava pra aquilo e falava, ó, eu consigo ser assim. E aí eu fazia umas fotos ali e colocava nesse Fotolog, no qual eu tinha um nome, né, de menino, enfim. Então, assim, eu tinha coisas que me permitiam sublimar, mas de fato, a adolescência foi bem difícil, porque eu diria que ser trans, a gente sabe, que fique claro, não é doença, gente. Então, assim, a gente já tem pelo CID-11, inclusive, né, pela Organização Mundial de Saúde, que as identidades trans, as dissidências de gênero, elas não são consideradas patologias, não são doença, tá? Mas, para a pessoa que é dissidente de gênero, né, você vivenciar certas experiências na sociedade podem fazer com que você adoeça, né? E aí é onde vem o que a gente chama das disforias, né? Que são quando você tem realmente um sofrimento ali por conta dessa incongruência entre a sua imagem corporal, a leitura que a sociedade faz de você e a sua identidade. E isso bateu forte na adolescência. Tiveram momentos assim que realmente eu olhava no espelho e assim, eu só queria pensar em, tipo assim, como é que eu arranco isso? Sabe, tem que ter um jeito de arrancar, tipo, fora, né? E eu não conseguia entender isso, mas eu lembro que eu tinha uma amiga que em algum momento eu disse pra ela exatamente isso, assim, que eu queria ser um cara e que eu não entendia por que que era assim. Mas eu acho que essa conversa que a gente tá tendo, ela é muito importante porque na época, por mais que eu tivesse tido uma boa condição de vida, acesso à informação pra caramba, sabe? Já cresci num mundo que já tinha internet, né? Uhum. Tive a oportunidade até de fazer intercâmbio. O meu avô realmente trabalhou duro e me deu excelentes condições de entender o mundo, sabe? E ainda assim, eu, naquela época, não sabia direito o que era uma pessoa trans. Eu conhecia o que muitas pessoas ainda entendem hoje como pessoa trans, que eram mulheres travestis, profissionais do sexo. Era isso que eu sabia sobre pessoas trans quando eu era adolescente. Imagina. E que é muito conflituoso, né? Porque você acha que é só aquela camada, que é só uma coisa mais de sobrevivência, né? Eu E não, que eu vai não estar sempre sabia. à margem da sociedade, né? E eu não sabia que existiam homens trans. Olha que louco isso, né? Não sei se também era um pouco de negação do próprio sofrimento que eu passava, de pensar que, tipo, eu nunca vou poder mudar isso, eu nunca vou poder ser isso, sabe? De já ter vivenciado todas aquelas negativas da sociedade. Uhum. Mas ainda bem, né? Que por conta desse acesso à informação, em algum momento,
eu lembro que eu me deparei com a história, que era um blog mesmo, de um menino trans que contava como tinha sido a transição dele, desde o início. E isso me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tinha visto um homem trans, e eu acho que minha cabeça fez um quê de tipo, É isso. não, existe isso? Não é nem tipo, primeiro foi, existe isso? Isso é possível? E aí eu olhei assim e falei, meu Deus, eu sou assim. Se reconheceu, mas se. Mas ao mesmo tempo isso me deixou em pânico. Em pânico. Eu lembro na época que isso eu já tinha entrado na faculdade de medicina. E eu tava morando fora, né? Fui estudar fora, morando sozinho. E eu lembro que tinha um serviço de psicologia na faculdade, que era gratuito para os estudantes. Você só precisava passar pela triagem. Mas a triagem tinha meses de espera. Mas eu lembro que nesse dia, eu bati na porta da triagem e fui lá. E eu entrei assim, tremendo e chorando. E a psicóloga ficou, que na verdade era estudante ainda, né? Ela ficou assim, tá tudo bem, o que que tá acontecendo, né? Tá, ela tentando me acalmar. Aí eu não consegui nem falar, né? Eu acho que eu sou trans. E foi isso que eu disse pra ela. Aí eu lembro que na semana seguinte eu já tava agendado pra ser atendido. Bendito choro. E realmente, ela me ajudou nessa época, mas assim, foi quando eu comecei a fazer terapia, na verdade. Né? Foi na faculdade. De lá pra cá eu não parei mais, eu só mudei, né? Porque ela era estudante ainda na faculdade, mas. é, Eu lembro que eu tinha muitas coisas que eu precisava descobrir sobre mim mesmo, né? Porque a gente é trans, mas a gente não é só isso, Sim. né? Então eu tinha toda uma história, toda uma vivência, e fazer terapia para mim foi muito é, curativo, pra não fazer um pleonasmo de dizer terapêutico, né? Uhum. Mas sim, eu acho que eu deixei desse tempo até eu realmente me assumir, embora eu já tenha conversado com algumas pessoas naquela época assim, olha, e se eu for trans, né? Tipo uma coisa assim, um que de jogar aí na mesa aí, faz o que tu quiser aí com essa informação. Fiz isso pra alguns amigos, tal, na época. Mas eu não tava pronto ainda, sabe? E aí, enfim, eu acho que aí veio a pandemia, né? Em algum momento. Antes da pandemia, eu tava pesquisando aqui porque era você falando e eu tava lembrando claramente de uma novela da Globo, Hum. mas que eu não lembrava o nome, aí eu fui olhar, Força do Querer, que era a questão de Ivana. Você chegou a assistir? Como é que bateu isso em você? Eita, pega. Agora você me pegou. Eu não sou noveleiro. Ah, que pena. Eu só vim conhecer essa história dessa novela é, até pouco tempo atrás, quando eu descobri que tinha um ator trans, que é o Tarso Brant, eu acho, né? É Tarso Brant o nome dele. Que interpretou um homem trans nessa novela. E tinha uma pessoa trans que tava ainda querendo transicionar, Uhum, né? Eu isso. fiquei sabendo da história, então assim, eu não assisti, não acompanhei. De fato, eu não lembro de que ano que era essa novela. 2017. Pronto. Foi em 2016 que eu tinha já me deparado Com o vídeo da com, internet. com o blog lá do menino trans, que ele era até polonês, olha só. E depois dele, eu entrei no buraco de coelho do YouTube, né? E aí eu conheci milhares de histórias de Abriu a meninos visão, trans, né? entendeu? Então, assim, quando a força do querer chegou, eu já conhecia um monte de homem trans, de coisa que eu nem sabia, de João Nery, de não sei o quê. E eu falei, meu Deus, onde era que eu tava com a cabeça enfiada todo esse tempo, né? Embaixo da terra, só pode ser. Mas foi um alívio também, né? Sim. Se reconhecer, e ver outras pessoas e Na conseguir te dar verdade, esse norte. na verdade, na época, eu não diria que foi um alívio, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que, assim, como a gente ainda vive, isso fala muito das experiências LGBT, Uhum. QIAPN+, que é o de quando a gente se percebe. Eu acho que muitas vezes o primeiro sentimento não é o de libertação, é o de medo. Porque De com quê? isso vem o receio de como é
que a sociedade vai me ler, me entender, o que é que vem agora, né? O que que meus pais vão achar disso, o que é que meu par romântico vai achar disso, o que, sabe? Então, de fato, na época, a primeira coisa foi, meu Deus, foi tipo, eita, lascou, ferrou, pronto, eu sou trans, e agora, né? E aí, vamos lá. E seus pais? Quando você disse pra família, não, eu sou trans. Você namorava? Qual a sua orientação? Você namorava menino ou Pronto, você namorava menina? Como é que foi se ajustando isso? vamos lá. Eu realmente sou uma pessoa, assim, extremamente privilegiada, né? De ter crescido numa família que eu diria que, assim, foi muito aberta, né? Muito progressista, assim, e muito diversa. E eu digo que a religião da minha avó era a do amor, porque Que minha lindo. avó, ela ia pra missa no domingo, como católica, vestia a cor dos orixás durante a semana e acendia uma vela colorida para os espíritos que iam guiar ela e tal. Então, assim, minha avó, a religião dela era do O amor, amor, espiritualizadíssima. totalmente. Tipo assim, todas as religiões para ela eram possíveis. Que bom. E então isso foi construiu muito as bases da nossa família também, né? E a minha mãe era muito jovem. A minha mãe mesmo era muito jovem, então eu conversava muito com ela. Então foi muito bom eu perceber logo cedo na minha adolescência que eu era bissexual. E quando eu digo bissexual, eu quero dizer como uma pessoa que gosta de pessoas, tá? Uhum. Sejam elas trans, cis, né? Eu senti atração na época, vamos dizer assim, por homens e mulheres. E isso nunca gerou nenhum problema na minha cabeça. É, E minha mãe dizia pra mim, eu lembro essa frase maravilhosa dela, ela dizia, o futuro da humanidade é bi. Deveria ser todo mundo bi. Eu achava fantástico. E aí, isso nunca teve um conflito pra mim. Uhum. Então, orientação sexual foi mais tranquilo, eu diria. Então, assim, eu me relacionei durante a minha adolescência com meninas e com meninos. Mais frequentemente com meninos. Eu tinha um pouco mais de atração ali, vamos dizer assim, uma atração sexual mais por pessoas mais masculinas mesmo. E eu namorei durante muito tempo, muitos anos, com um homem cis. E eu transicionei nesse relacionamento, inclusive, né? Então, claro que, assim, nenhuma transição em nenhum contexto vai ser simplesmente fácil, mas eu diria que, no geral, eu tive o privilégio de ter uma boa recepção de todo mundo, assim, principalmente da minha família. E realmente foi uma situação muito privilegiada, gente. é, Para os meus pais, eu contei primeiro, eu diria, depois é que eu contei para o meu avô. Infelizmente, a minha avó, ela faleceu antes de eu contar para ela. Que eu acho que foi o único arrependimento, assim, que eu tive. Mas eu não tenho mais arrependimento, na verdade, porque eu tenho certeza que ela sabia. Porque eu lembro que uns 15 dias antes dela se internar, mais ou menos, da internação a qual ela veio a falecer, é, eu fui visitá-la, porque eu ficava indo ver como é que ela tava, né? Já como médico, pra estar de olho ali. E ela olhou pra mim, viu que eu tinha cortado o cabelo, eu já tava começando a fazer uma transição social ali bem. Já tinha vários amigos meus que já me tratavam pelo meu nome, né? Que na época era social, mas, né, depois eu acabei Mas não era retificando. oficial. É. E aí eu. Era muito maravilhoso, porque eu tinha amigos na residência que eles faziam uma verdadeira ginástica. Eu admiro muito eles, porque na frente dos meus chefes, eles me chamavam só de Rá, né? Que aí dava pra dar o desdobro. E me chamavam, né, como eu queria, pelos pronomes masculinos e tal, quando estavam comigo, assim. Então, foram maravilhosos também.
E aí eu fui visitar minha avó, tal, e cheguei com esse cabelo cortado, roupa mais masculina, tal. E aí ela olhou pra mim e falou assim: "Cortou o cabelo, né? Tá parecendo um menino". Aí eu: "É, gostou?". Ela: "Gostei. E se quiser mudar, também pode". Ah, que linda. Ela sabia. Ela falou, porque o que importa, inclusive, é que a pessoa é a mesma, os valores são os mesmos. E aí ela engatilhou falando de outras pessoas da família, né, que também eram LGBT, e que como isso mudou a visão dela e tal, e que, enfim, na hora eu tava assim, né, tremendo igual a vara verde, eu não tava preparado nem um pouco, me pegou, é o famoso me pegou sem as calças, opa, eu não sei nem como reagir aqui agora. E aí eu deixei ela falando, né, falei, pois é, pois é, pois é, né, e enfim, ela sabia, ela sabia, ela sempre soube. Depois outras pessoas na família disseram que ela falava muito assim, ah, eu só queria que Ra se encontrasse. Imagina. Sabia de tudo. Ai. E de onde veio o nome? Como foi por que você escolheu esse nome? Longa história, né? Mas vamos lá. Não, vamos encurtar. Uhum. É... Primeiro, eu queria um nome que, em alguma medida, se assemelhasse ao meu nome de batismo que minha mãe me deu, né? Porque eu achava que, de uma certa forma, como eu estava transicionando aos pouquinhos para certos grupos primeiro, eu queria ter essa oportunidade de manter esse apelido de Ra, Uhum. né, e tal, e as pessoas iam falar e não ia parecer nada estranho. E eu achei, tipo assim, ah, eu acho que vai dar bom isso aí, né? E eu queria que tivesse algum significado pra mim, que fosse, né, importante. E a gente falou aqui, né, sobre como eu gostava de interpretar personagens e Sim. como isso me ajudou a sobreviver. E isso também me ajudou a transicionar. Porque na época da residência, que foi quando realmente eu decidi, bati o martelo e falei, vou chutar a porta desse armário, vai abrir uma represa aqui, vai sair tudo e não volta nunca mais, entendeu? É, eu tinha encontrado com uma pessoa trans, inclusive, na faculdade, na verdade, na residência, que era um estudante da faculdade ainda. E a gente começou a jogar um jogo que era um jogo de RPG e a gente interpretava personagens nesse jogo. E era até um jogo que era de vampiros, né? E aí eu lembrei que tinha uma história de um jogo antigo que tinha um vampiro que o nome dele era Raziel. E aí eu lembrava, não, mas esse nome, ele é um nome de anjo. E aí eu lembro que eu pensava assim, na época, eu tinha muita dificuldade de me afirmar diretamente como homem trans, logo no início. E eu demorei a entender isso porque eu entendi depois que eu queria o direito de ser um menino trans. Viver a puberdade do menino trans que eu não vivi pra depois virar homem, né? Era essa coisa que eu sentia falta de poder vivenciar isso. E eu queria me dar esse direito. E aí eu gostava da ideia de um nome de anjo, porque todo mundo diz que anjo não tem gênero, né? Sim. Então, era muito mais fácil viver numa sociedade que não tivesse gêneros, né? Porque a gente aí não ia ter problema, né? Mas enfim. E aí eu falei, pô. Aí eu fui pesquisar. E eu lembro que eu encontrei que era um anjo do conhecimento, dos mistérios, e eu achei isso muito bacana. E remetia muito a essa coisa do RPG, dos vampiros, aí eu gostei. Mas o que bateu o martelo assim foi que primeiro eu tinha perguntado à minha mãe. Eu falei, e eu já sabia disso há muito tempo, inclusive, porque eu já tinha perguntado a ela no passado, né? Se eu fosse menino, que nome você teria me dado, né? E ela disse que na época ela disse que já tinha pensado em colocar o nome de um filho de Ícaro, mas que hoje ela olhava pra mim e pensava assim, não, você não seria um Ícaro, né? E eu falei, eu concordo, porque esse negócio de criar asa, voar e derreter e cair, eu não quero não, né? Eu quero só voar mesmo. Daqui pra frente eu só quero voar. E aí eu falei, pô, então o nome de anjo ali, Raziel. Aí eu cheguei pra minha mãe e apresentei esse nome. Aí os olhos dela brilharam na hora. Eu lembro que o jeito como ela recebeu esse nome fez eu ter certeza que, tipo assim, minha mãe escolheu.
pra mim, no fim das contas. Eu levei pra ela o nome, mas assim, ela falou, é perfeito, é você. Eu consigo ver você. Aí eu falei, tá, Massa. isso sedimentou pra mim, é isso mesmo. Que maravilha. E aí faz a faculdade, sai, já e começa a transicionar já depois dos 30. Transicionar que eu digo assim, de tomar medicamento, De né, de harmonizar hormônio. mesmo, né? De mudar o nome nos documentos. Como é que foi essa fase? Quando começou a barra a nascer, quando você se viu no espelho, quando fez a mastectomia, Então, fala isso. primeiro que assim, eu tava na residência e eu lembro que eu comecei a harmonização com gel de testosterona, porque eu disse pra minha endocrinologista na época que eu queria fazer de uma forma que eu pudesse ser titular devagarzinho, que eu queria ter esse direito de viver essa puberdade. E porque eu ainda tava me preparando pra falar com todo mundo, assim, tinha algumas pessoas que já sabiam, mas nem todo mundo sabia. Então, se eu pudesse fazer isso de uma forma que fosse mais controlada ali, ficaria mais suave ali. Uhum. Eu ia me adaptando. Eu não sabia nem se eu ia gostar de ter barba, gente. Então eu pensava assim, eu vou Mas deixar. gosta. Ela vai Hoje em crescendo. dia, Pois é. Ela vai crescendo e enquanto ela for crescendo, a gente vai se entendendo. Eu pensava assim, né? E aí. é, Eu tava aberto a tudo que a transição ia me proporcionar, mas eu queria ter a oportunidade de vivenciar cada momento desse. E eu já tinha ouvido falar de uma pessoa trans que tinha dito isso, sobre como a gente às vezes tem pressa que as mudanças venham, mas a gente esquece de viver o presente, fica só focado no futuro. e não vê o processo acontecendo. Exato. E esse tempo não volta mais. E eu falei, pô, eu só vou viver a segunda. Eu já vi uma puberdade. Mas essa segunda puberdade eu só vou viver uma vez. Então eu vou aproveitar. E foi muito engraçado porque eu tirei um mês de férias da residência. E eu já tinha passado 2 meses rodando num serviço fora do HU. E aí eu ia voltar pro HU. E eu ainda não tinha contado pro meu chefe da residência. Aí eu fiquei, gente, a minha voz já tá engrossando. Já tá nascendo uns pelos, eu tô ficando meio largo aqui em cima. Tá tudo diferente já. Eu já, tipo, quase 2 meses já em testosterona foi que eu fui mandar um grande textão pro meu chefe da residência. Porque eu ia chegar lá na residência, o que tá acontecendo Quem é aqui, essa né? pessoa? O que tá acontecendo? E ele também foi maravilhoso, assim, muito receptivo. E eu fiquei realmente muito impressionado com o quão rápido ele se adaptou, assim. Eu acho que ele não errou meu nome nenhuma vez, sinceramente, foi realmente assim fantástico. Mas outro ser humano singular. Que bom. Agora, não é curiosidade, na verdade, eu quero que você fale sobre a questão de saúde, né? Porque, assim, mesmo sendo um homem trans, o teu interno ainda tem o feminino, por exemplo, Sim, né? do sexo biológico feminino. Exatamente. E Sim, aí tem situações e exames que são específicos do sexo biológico feminino. de Como é que é fato. isso quando você chega nesse momento para passar por Ponto, uma transvaginal, por exemplo? ponto muito importante. É, primeiro que quando eu mudei meus documentos, eu mudei o meu sexo na certidão de nascimento. Então eu botei lá masculino. Aí eu fui me apresentar no exército, vou me aposentar mais tarde. Embora eu tenha vivido no sexo biológico feminino, né? É, e só tenha me hormonizado depois dos 30, daqui pra frente é tudo pro sexo masculino, né? Uhum. Que é assim que a sociedade faz. E aí eu fui fazer realmente uma transvaginal, que eu precisava, para os meus cuidados com a hormonização, inclusive. E eu lembro que eu pensei que ia ser tudo tranquilo, né? Até o momento que eu sentei na recepção para fazer esse exame. E aí todas as ansiedades que você puder imaginar, eu comecei a Apareceram. vivenciar ali na hora que eu tava naquela cadeira, porque eu fiquei pensando. Eu olhei no painel e apareceu uma foto de um médico, homem, branco, de cabelos brancos. Aí eu vivi o que quase toda pessoa LGBT vive, que é o estresse de minoria. Que é aquela expectativa que você já tem de que tudo vai dar errado. De que ser Porque você já maltratado, né? viveu isso em algum momento, sabe? Você já viveu isso em algum momento. Então você espera que vai dar ruim.
E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se esse velho for um médico transfóbico, sei lá, tipo, eleitor de Bolsonaro, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? E aí, veja, A lágrima escorrendo assim. eu quase Do levantei e canto. fui embora, né? Eu quase levantei e fui embora. Mas eu pensei, não, a gente vive numa sociedade em que se estabelecem relações de poder. Uhum. E o único privilégio que eu tenho nesta agora é que eu também sou médico. Então eu vou entrar nessa sala, eu vou dar logo carteirada e ele vai ter que me respeitar, porque senão a gente vai sair daqui com a polícia. Mas quando eu cheguei lá, esse senhor foi muito respeitoso, muito acolhedor, maravilhoso. E inclusive discutimos bastante, conversamos bastante durante o exame. O cara com a probe lá, né? E ele falando, não, que a sociedade realmente é terrível, que minha esposa é uma mulher negra e que a gente sofre preconceito e tal, né? Com racismo, porque ele era um senhorzinho bem branco, né? E aí, enfim, ele foi compartilhando também desta. As dores que ele tinha. Exato. E aí eu falei, meu Deus, que sorte maravilhosa que eu tive, né? Porque nem toda pessoa trans tem. E a primeira barreira que eu enfrentei não foi só a ansiedade, mas quando eu fui agendar o exame, eu precisei mandar um relatório para o meu plano de saúde, que agora me lia como do sexo Homem. masculino. O que é que vai um homem fazer uma transvaginal? Alguém se equivocou, foi? E isso acontece, É. né? Então, nesse aspecto, ainda existem muitas barreiras. Você, por exemplo, eu vou pra ginecologista, eu vou e sento na sala e fico na expectativa de que as pessoas pensem, muitas vezes, que eu sou o marido de alguém, né? Sim. Mas quando chama meu nome, sou eu que vou entrar sozinho lá na sala da ginecologista. Tudo bem, né? Mas sim, ainda é uma questão um pouco bizarra, né? Porque a gente tem muitas. Tudo na sociedade é gênero. Sim. Infelizmente é tudo gênero, né? A gente não tá falando só de. De exame, né? Não, eu ia dizer de chá de revelação, né? Que Sim, é, sim. Menino ou menina? é Azul. azul pro menino, rosa pra menina, ê! Né? Tipo, não é, não é só isso, mas é que isso tá enraizado em tudo na sociedade. Então você vai pra uma clínica, às vezes, para fazer um exame ginecológico e vai ser tudo voltado para mulheres e não para pessoas que têm útero, né? Então, assim, eu sou um homem e eu tenho útero. E aí? Como é que a gente fica Desse impasse. nessa invisibilização, É. muitas vezes, né? E aí, enfim. Eu ainda acho que, inclusive, é tópico polêmico, hein? Que, assim, as mulheres trans sofrem mais violência na sociedade. Por conta da questão da passabilidade mesmo. Como você É. apontou logo no início da nossa conversa. Eu tenho o que a gente odeia falar esse termo, na verdade, né? Porque Estereótipo. isso cobra que as pessoas trans se enquadrem É. num estereótipo normativo, né? Uhum. Heteronormativo, digamos assim. Exato, de visual, né? Então, o Raziel, ele tem muita passabilidade. Onde ele chega, todo mundo enxerga ele como um homem, né? E isso muitas vezes não acontece com as mulheres trans, principalmente no início da transição, né? Isso faz com que elas acabem se tornando mais frequentemente visibilizadas de uma forma negativa, né? Para Banheiro, serem por exemplo. vítimas de violência. Mas é isso que é aí que tá. Que numa sociedade que é violenta com pessoas trans, não é uma sociedade segura para ninguém, né? Porque se você cobra que a mulher cis tenha uma determinada aparência, acontece o que aconteceu com aquela menina em Recife, que ela foi agredida por um cara O banheiro da academia, né? saindo do banheiro, acho que foi até outra, então, porque foi saindo do banheiro de um bar, Foi outro que caso, então. ele agrediu essa menina porque achava que era uma travesti. Aconteceu na academia também. De uma mulher ter sido um casal, na verdade, a mulher achava que ela era trans e foi chamar o marido e foi uma maior confusão e deu ruim para todo mundo e foi um bafafá. E ela não era. Né? Então é uma É. sociedade que a gente fala os direitos das pessoas trans são direitos humanos. Sim. Se você não respeita o direito de uma pessoa trans,
você não respeita Direito humano. direitos humanos. Então, não é uma sociedade segura para ninguém, Sim. né? Que talvez seja uma sociedade mais ou menos segura para um homem cis, hétero, branco, mas veja, né? É, de qualquer forma, essa questão, quando a gente traz para a questão de saúde, a gente vê que os ambientes são muito definidos, né, por gêneros. Então, às vezes, para a pessoa trans acessar, procurar um serviço de saúde, é doloroso, é difícil, é traumático, né? Porque ela revive violências, Sim. né? Encontra entraves. E por isso que tantas pessoas trans, às vezes, deixam de procurar atendimento médico, né? E às vezes fazem hormonizações, inclusive, de forma extremamente inadequada ou, enfim, de formas mais perigosas, inclusive, para a saúde delas. E essa é só mais uma forma de a gente ver e entender por que que a expectativa de vida das pessoas trans ainda é tão baixa no nosso país, sabe? Que eu acho que, pela estimativa que as nossas ONGs fazem, né? Porque o IBGE ainda não nos computa, ainda nos invisibiliza, Outra violência? outra violência, é, nós já estamos lá pelo 16º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans, e a expectativa de vida ainda é de 35 anos. É claro que os recortes sociais são importantíssimos de serem, né, bem desenhados aqui, como eu disse. Quem morre mais? Mulheres trans pretas, sem dúvida nenhuma, né? Raziel, nesse lugar de privilégio que eu estou, né? Homem trans, provavelmente lido como uma pessoa branca na sociedade, né? É, embora eu não me declare assim, mas é a leitura que muitas pessoas fazem. Eu sou médico, né? Então já tô num recorte ali social de mais privilégio. E eu tive o acolhimento da minha família, dos meus chefes, é claro que eu tive medo de perder emprego. Óbvio que eu tinha esse medo. Mas ficou tudo bem comigo. E a cada passo que eu dava, e que eu percebia que eu tinha essas pessoas à minha volta, não só outras pessoas trans, como representatividade de onde eu poderia chegar, mas as pessoas que estavam realmente ao meu lado, meus amigos, minha família, meus chefes, isso me dava mais força para seguir em frente, para dizer realmente, não, isso é um direito meu. Eu mereço não só sobreviver, mas eu mereço viver plenamente. E isso me dava força para lutar, para seguir em frente. Uhum. Então, quando eu encontrava barreiras, transfobias, inclusive sistematizadas, eu me sentia mais preparado, embora eu ainda tivesse todos os receios, algumas inseguranças, alguns medos, né? Eu me sentia, não, eu vou pra frente, eu vou enfrentar isso aqui. Te- Porque, né, eu sabia que eu tinha toda uma rede de apoio ali pra me fortalecer. Teve algum caso de transfobia que você sofreu que foi, que te marcou, que você usa como, sei lá, como escudo não, mas como exemplo, que te chamou a atenção para você lutar contra aquilo, para que outras pessoas que não têm a mesma passabilidade, como você disse, ou que não têm o mesmo privilégio, não têm o mesmo acesso, não passe? Eu acho que, assim, é, as principais transfobias que eu vivi, elas não foram violências muito diretas no sentido de agressões, né, diretamente. Eu acho que foram mais aquelas violências que o sistema já deixa preparado pra gente, sabe? É, e eu tive a sorte e o privilégio de encontrar pessoas que me ajudaram a enfrentar essas coisas ao longo do caminho. Se eu não me engano, eu fui o primeiro homem trans que mudou o nome no documento do carro. Porque era a primeira vez que uma pessoa ia mudar um nome no documento do carro sem ser vendendo o carro. Entendeu? Entendi. E aí, quem fez isso pra mim foi uma pessoa que era do Mães pela Diversidade, que trabalhava no Ah, que serviço lindo. na época, mas esse serviço não existia de fato. Entende? Então Uhum. foi um ser humano maravilhoso que teve que burlar o sistema, né?
a gente como pessoa trans, a gente até brinca, não chama nem de sistema com S, né? Se chama de sistema com C, que é feito para as pessoas cis, né? Então, de fato, eu não vivi muitos casos de violência diretamente para mim. Acho que eu vivi muito bullying na infância nesse sentido, né? Eu acho que teve um ou outro caso de alguém que errava meu pronome e que eu sentia que a pessoa não estava fazendo sem querer, Uhum. entende? Mas foi muito pouco, assim, no ambiente de trabalho e eu cheguei a conversar com a pessoa e tudo se resolveu. E depois desse dia, essa pessoa nunca mais errou. Então eu entendo que eu não cheguei nem a conversar diretamente com ela. Primeiro eu conversei com o RH, porque eu achei importante, né? E depois eu conversei com ela e ajudei ela numa coisa que ela precisava. E aí depois desse dia eu acho que ela passou a me enxergar assim, olha, Diferente. né? Isso é um ser humano. Inclusive, foi gentil comigo, mesmo eu sendo uma Extremamente pessoa. grossa, no Exato. mínimo. Mesmo eu desrespeitando ele, ele foi gentil comigo. Então, gentileza gera gentileza, né? Com certeza. Eu sinto que eu tô num lugar em que eu, Raziel, consigo enfrentar certas questões de preconceito ali já sistematizadas, ou talvez lidar com uma situação dessa diretamente de uma forma com mais tolerância, talvez, mais temperância, inclusive, porque eu tive uma experiência muito positiva no meu entorno. Mas para pessoas trans que vivem violências desde o início, Cotidianas, né? expulsas de casa, agredidas fisicamente, tendo seus corpos realmente explorados, inclusive, vivenciando essas, né, atrocidades dia após dia, o que é que você espera que essa pessoa sinta, né? E como é que você acha que ela vai reagir diante de uma outra violência, por menor que você seja, ou por menor que você pense que é, eu diria. Porque respeitar o nome e os pronomes de uma pessoa trans é respeitar a identidade dela, é respeitar a história dela, é respeitar quem ela é, sabe? Então, assim, não é pouco. Tá tudo bem. Quando a gente transiciona, todo mundo transiciona com a gente. Todo mundo que se importa, né? Uhum. Então, tá tudo bem, eu acho. A gente ir se adaptando e de vez em quando dar uma escorregada aqui e ali, né? Então, assim, minha mãe escorregou várias vezes. E eu ficava ali, ó. Ei, pô. Ei. Corrigia, né? E no fim das contas, até meu avô, né? Meu avô se adaptou bem. Pra um senhor de 70 e tantos anos, eu vou te dizer, viu? Tirou de letra. E me impressionou bastante, inclusive. Pra você ver que idade não é um Não é fator, desculpa. não é desculpa, né, gente? É sobre respeito, amor, né? Empatia, né? Empatia. E isso é muito importante para as pessoas trans, né? Você, É o é. primeiro passo. É você olhar para a pessoa trans e reconhecer essa pessoa como ela é, por quem ela é, e não por quem você acha ou quer que ela seja. Que deveria ser, né? É isso. Você falou em saúde para pessoas trans, e aí eu lembrei do ambulatório do HU lá em Lagarto, né? Fala um pouco desse serviço, eu acho que é muito importante e eu acho uma pena não ter mais dele replicado por aí. É, esse serviço, ele começou também pela luta de seres humanos maravilhosos, né? Alguns que já não estão mais entre nós, inclusive. É, E foi uma iniciativa da universidade. E ele só se tornou reconhecidamente como um ambulatório trans, financiado, né, com um financiamento público, depois de muita luta, inclusive judicializado no Ministério Público. Então, já é um ambulatório que conta uma história de militância, de Resistência. resistência, né? E, de fato, é um serviço muito necessário, muito sobrecarregado, né? E que não dá conta da demanda. A fila de espera para conseguir a primeira consulta está, assim, subestimada, inclusive. Misericórdia. É. E é de meses, não tem nem vaga para esse semestre. E eu tentei mandar mensagem para incluir um primo meu que é trans, né? E é PCD, inclusive. E
Até hoje eu não consegui nem resposta. Isso já vai fazer meses. Então, assim, realmente tá difícil o acesso. A demanda é muito grande para um serviço que tá realmente sobrecarregado. E, embora o serviço seja muito necessário, a gente precisa ampliar esse serviço. E a maior parte, assim, estatisticamente falando, da população trans é da Grande Aracaju. Uhum. Então, se a gente tivesse um serviço assim em Aracaju, já desafogaria o ambulatório de uma forma, assim, realmente inacreditável. E ainda teria demanda pra lá, viu? Então, assim, fica meu apelo aí, viu, pro poder público pra gente poder proporcionar um cuidado em saúde para as pessoas trans, né? Que, assim, eu sou médico e eu sou vacinado e eu sou muito a favor da ciência, né? E gosto de dizer que eu trabalho com evidências, né? Eu não sento para conversar de vozes da Eu minha acho. cabeça. E o que a gente tem de evidências hoje sobre como a hormonização e esse acompanhamento em saúde para pessoas trans, sejam nas infâncias trans, nas adolescências trans ou para adultos trans, melhora significativamente a qualidade de vida, a saúde mental, né? E a saúde física mesmo dessas pessoas. Então, assim, por que a gente tá perdendo tempo? É. Até porque no serviço deles são pessoas que vão respeitar o corpo do outro. E aí você estava falando, eu estava fazendo o caminho inverso. Não de uma transvaginal, mas de um exame urológico em mulheres trans. Sim, Olha que usando, né, situação. avaliar a próstata, né? Essas Exatamente. mulheres têm próstata, então elas precisam de um acompanhamento, né? E que muitas vezes acabam desenvolvendo a doença por Sim, não ir, e é né? Por não interessante, cuidar. agora eu puxar aqui um pouquinho da polêmica para medicina mesmo. É, na faculdade eu fiz o meu TCC sobre entrevistando estudantes de medicina, falando sobre discriminações de gênero durante a graduação e como isso podia impactar a escolha de uma especialidade na formação. Uhum. Porque eu tinha uma desconfiança. E a minha desconfiança era que as maiores discriminações de gênero aconteciam nos estágios de cirurgias. Como assim? Quando a gente vai passando na nossa formação, a gente tem os estágios clínicos e os estágios cirúrgicos. Uhum. E o ambiente cirúrgico era um ambiente Mais masculinizado. onde ocorria mais discriminação de gênero. E na época, no meu TCC, eu resolvi focar em mulheres. Porque na minha cabeça, o ódio original é o ódio à mulher. E dele se saíram todos os outros males. Porque o homem, ele quer controlar, então ele odeia a mulher. É isso que é o patriarcado. Infelizmente é isso. Porque se o homem gay é feminino, ele não pode, porque ser feminino é uma coisa ruim. Porque se você é uma mulher trans, não era pra você ser um homem, por que que você quer ser uma mulher? Não pode. E se você é um homem trans, mas você não era pra ser uma mulher, o que que você veio fazer aqui tomar o meu? Entendeu? Então na minha cabeça, agora era minhas vozes da minha cabeça. Mas aí eu ia atrás da ciência porque eu queria provar Que as vozes não estavam que as erradas. vozes não estavam erradas. E essa era a impressão que eu tinha com base já também, né, em toda uma literatura ali, né, não só vozes da minha cabeça, mas eu tinha essa hipótese de que durante os estágios de cirurgia e pelos relatos das colegas que eu tinha, eu resolvi focar nas mulheres. Mas várias pessoas responderam meu questionário, inclusive homens gays, homens cis, que também foram discriminados. E estatisticamente nesse meu TCC, a gente viu que de fato essas ocorrências eram mais frequentes nos estágios de cirurgia. E aí, você me perguntou sobre as mulheres trans, que eu já acho que já são mais, sofrem mais violência. E elas precisam de acompanhamento com urologistas. E urologistas são uma especialidade eminentemente cirúrgica. Eu, Raziel, não tô dizendo que os urologistas são transfóbicos. De jeito nenhum. Porque, inclusive, são eles que muitas vezes fazem cirurgias de redesignação sexual e tal. Então, que bom que temos urologistas não transfóbicos. Mas me faz pensar, e eu fico pensando que talvez as mulheres trans
tenham essas vivências ainda mais de violências quando vão procurar um acompanhamento. E aí, provavelmente, elas não devem. Aquelas que chegam, né, após os 35 anos de idade e que conseguem precisar de um exame de próstata, né? Porque, assim, como eu disse, a expectativa de vida das pessoas trans, as pessoas trans estão envelhecendo agora, né? A gente tá começando a envelhecer. Porque até então, estatisticamente, a gente não conseguia chegar tão longe. Entende? Isso é um papo complexo, Sim, mas mas é necessário. necessário. E aí onde é que entram as políticas públicas de direitos humanos? Que a gente já falou de políticas públicas na área da saúde. A gente precisa de políticas públicas na área da assistência social para abrir o caminho para que essas pessoas tenham os direitos reconhecidos. E onde é que entra a questão da política pública no direito? O direito essencial, onde está lá na Carta Magna dizendo que todos somos iguais perante a lei, que todos temos direito de ir e vir. Lá, 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 lá. Era pra ser sobre direitos humanos, né? Era pra ser sobre direitos humanos. Mas não dá pra gente ser ingênuo, né? E não perceber que, é como eu disse, é, né? Voz da minha cabeça. Mas se o ódio original é o ódio à mulher, a gente já não tem, por exemplo, figuras femininas tão presentes, inclusive, na política, né? E aí a gente já vê o perrengue que é pras mulheres. Eu acho que eu posso estar errado, gente. Vão dar um Google aí. Mas se eu não me engano, foi só em 2014, 2000, alguma coisa assim. Foi dos anos 2000 pra cá que foi abolida uma lei no Brasil que, numa situação de violência sexual e estupro, vamos colocar nessas palavras, em que o agressor casasse com a vítima, ele não precisava ser preso. Vamos dizer assim. Isso foi de uns dias pra cá, sabe? Tudo bem que a gente já tá em 2025, né? Então já tem provavelmente mais de 20 anos. Mas mesmo assim, né? Mas não é surpreendente? Porque, assim, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu vi. E aí isso me fez pensar que, na verdade, nós temos direitos adquiridos numa democracia muito frágil, que foram adquiridos muito recentemente, na verdade. Inclusive, os direitos das pessoas trans começam a ser adquiridos de 2019 pra cá. Ainda muito fragilizado, né? A maior parte deles, assim, foram revisados e tal ali de 2019 pra cá. A maior parte. Tem um pouco antes, mas, né? Com robustez, assim, eu diria que 2019 pra cá. Então tem muito pouco tempo. E nós estamos aqui desde sempre. Né? Se você for vasculhar a história, as pessoas trans estão aqui desde sempre. Inclusive, foi um homem trans que descobriu como diagnosticar tuberculose por raio-x. Radiografia. Isso não tá no livro de história. Não. Não, óbvio que não. Né? Então, assim, um médico homem trans. Né? Que legal. Eu não sou o primeiro médico homem trans, viu, pessoal? Então, os nossos direitos, eles não são garantidos. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa falar sobre como que a gente se organiza politicamente para conquistar o básico. E luta diariamente para manter isso. Não dá tempo tomar um gole d'água. A verdade é essa. Não dá tempo tomar um gole d'água. A gente tá vendo, inclusive agora, na administração Trump, a quantidade de violências e direitos extirpados da população trans. E colocando como alvo, inclusive, né? Erika Hilton foi aos Estados Unidos numa viagem, né, de trabalho e voltou com um marcador no passaporte dizendo que era homem. É assim, de E é uma parlamentar, né? uma parlamentar. E, pra você ver, né? Então, assim, é quase que um cabo de guerra todo o tempo. Então, assim, nossos direitos, eles são garantidos às custas de muita luta. Quantas pessoas realmente não morreram pra gente chegar onde tá hoje? E eu acho que é muito sobre falar de se organizar politicamente. Então, as ONGs, o trabalho de militância, ele é muito importante, porque se a gente for esperar vir de cima, não vem. Não vem. É um eterno abrir mato, né? É um eterno capinar para. Do ponto de vista parlamentar, se você for olhar, o que que o Congresso votou de direitos LGBT? Praticamente nada.
Foi o Supremo Tribunal quem votou. Na verdade, quem nos deu o direito de casar, né? Quem criminalizou a LGBTfobia, né? O que que o Congresso anda votando? Pra aumentar o número de deputados. Deixa eu Tópico beber água. sensível, tópico. Não dá tempo, não dá tempo, mulher. Deu tempo. Deu beber minha água pra descer. Cadê César? É. E você? Como é que você se organiza na militância? Em que lugar você tá? Como é que você contribui com o seu trabalho, com a sua vivência, com a sua história? Em parte, é, eu gosto de fazer isso aqui, que eu acho que é manejável na minha, no meu corre, né? Que é quando as pessoas me chamam pra falar em qualquer lugar, normalmente eu aceito esses convites. Acho que eu nunca neguei, na verdade. A não ser por falta de tempo mesmo. Porque desse lugar de privilégio que eu estou e desse lugar de fala que eu estou, o que eu posso fazer é me colocar pra mostrar pra outras pessoas trans que elas têm o direito de estar nesse lugar e que elas podem alcançar esse lugar. Claro que, é como eu disse, cada um vai ter uma jornada, são vários recortes sociais, mas eu preciso estar num lugar que talvez outras pessoas escutem, porque a verdade é que a maioria dos eventos que eu vou, quem deveria estar me ouvindo não tá lá. Então já é difícil alcançar essas pessoas. A tia do Zap, que gosta de espalhar fake news, que podia estar me ouvindo agora, provavelmente não está. Entendeu? Então, assim, a gente tem que alcançar essas pessoas. É preciso estender a mão. Entender que tudo bem. É como eu disse. Vão ter pessoas que já estão praticamente um cacto de tanto sofrimento que já passaram. Como eu não passei esse sofrimento todo ainda, eu vou me colocar no lugar de estender a mão pra ver se eu consigo trazer alguém pra cá, pra me ouvir. Porque vai ter gente que não vai ouvir. Sim. Não tem gente que não tem salvação. Infelizmente, é verdade. Mas assim, a gente tenta, né? E é um pouco do paradoxo da tolerância. Eu também não vou ser tolerante com quem é absolutamente intolerante, né? Passou por cima do meu direito, eu vou brigar pelo meu direito, ok? Mas, de certa forma, isso é uma coisa que eu tento praticar. Eu tento estar acompanhando também alguns movimentos nacionais da militância. E às vezes a militância local organiza alguma coisa, chama, eu vou também. Mas, de fato, eu acho que eu tô num momento da minha vida que o corre com trabalho e estudo não tem me permitido ser mais ativo diretamente politicamente, eu diria. Uhum. Quando eu digo politicamente, eu não tô dizendo que eu vou me candidatar a nada, não, pelo amor de Deus. Eu não tô nem Não é perfil pra política isso. partidária. Não é política partidária. Mas somos seres políticos, Sim. né? E eu cresci numa família que também tem uma vertente muito envolvida politicamente nesse sentido, né? Muito socialmente de esquerda. E eu acho que isso me ajudou a formar muito meu caráter nesse sentido. E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Então, assim, desse lugar de médico e de homem trans, eu tento alcançar e plantar umas sementinhas assim, e ver elas crescendo e criando raízes e destruindo o concreto por baixo, assim, sabe, aos poucos. É meio que isso. E no seu trabalho como médico, você tem. Você falou que não é especialização, mas você é capacitado, né? Você veio se capacitando ainda na época de estudante para atender a população trans. Com certeza. Como é esse atendimento? Qual é esse trabalho que você faz? Onde é que você está? Como é que as pessoas te acham? Fala um pouco sobre isso. Pronto. Hoje eu sou membro da WPATH, que do inglês, né, que é a Associação Mundial de Profissionais que cuidam da saúde de pessoas trans. Já traduzindo, para não fazer o embromation aqui. E o foco dessa Associação Mundial de Profissionais é reunir as melhores evidências e criar meio que um guia ali, fornecer cursos, treinamentos.
E fora isso, eu treinei também com endocrinologistas, né? Estudei com endocrinologistas aqui, que são, inclusive, duas que eu gosto de citar muito, que é a doutora Juliana Gabriel e a doutora Natália Parente. São duas deusas do conhecimento endocrinológico e maravilhosas no cuidado com pessoas trans. E aí, nessa jornada, eu fui muito estudar porque eu queria poder prestar um melhor atendimento para a população trans. Porque isso não é ensinado na faculdade. Talvez agora esteja começando ali a aparecer, mas Mas não é eu curricular. às vezes até é, mas não, é, sabe? Tem estudantes de medicina de ligas que entram em contato comigo, porque eles montam as ligas por eles mesmos. E eles que buscam, Uhum. sabe, montar esse conhecimento. Então, às vezes, eles entram em contato comigo, e me pedem para dar uma aula, e aí eu vou lá e tipo, faço a aula, né? E eu nunca cobro nada por isso, porque, embora paguem as pessoas trans quando vocês quiserem que elas falem, tá? Porque as pessoas trans já são subempregadas. Essa sociedade já é transfóbica pra caramba. Então, se você quer que uma pessoa trans vá treinar alguém na sua empresa, pague. Deixei meu recado, viu? Mas eu não cobro, porque eu realmente acho que isso, pra mim, faz parte da minha militância. Nesse papel que eu me coloco de homem trans médico que quer falar nesse Uhum. sentido. E principalmente pra médicos e pra estudantes, né? Então, de fato, de jeito nenhum que eu ia cobrar. E aí, nessa coisa toda, eu fiz esses cursos e eu queria prestar esse melhor atendimento. E aí eu me capacitei nisso. E eu participei, junto com o pessoal da Tribo Educação, que também era da doutora Juliana Gabriel, do Congresso Nacional Online, que era tudo online, né? Porque fazer congresso presencial era muito caro. Multiprofissional, só voltado para saúde trans. E aí a gente fez muito networking, assim, também. Conheci muitos profissionais cis que trabalham com pessoas trans, no cuidado com pessoas trans, maravilhoso. E também a gente fez uma jornada online multiprofissional de saúde trans que era só com profissionais de saúde trans. E que era aberta para o público inteiro, que era gratuito. E isso também foi uma experiência maravilhosa. E aí eu comecei a realmente atender pessoas trans, né? Eu cheguei na residência a ir no ambulatório, né? Porque eu fiz o meu estágio da residência opcional em endocrinologia, só porque eu queria me infiltrar nesse ambulatório, né? E aí eu consegui uma vez lá pela residência e falei com a endocrinologista lá, né? Com a doutora Evelyn, que me recebeu super bem também. E aí, aos pouquinhos, eu fui angariando mais e mais e mais conhecimento. E aí eu fui convidado a trabalhar numa clínica que faz atendimento online só para o público LGBT. Foi através desse congresso que a gente fez esse network aí. E a Jussara, que era psicóloga, inclusive, ela tava juntando essa equipe, que ela queria juntar uma equipe, assim, mais LGBT, mais, tipo, pessoas pretas, mais, sabe, diversas, porque a gente queria prestar um atendimento a essas pessoas que são tão marginalizadas na sociedade. E crescer junto fazendo isso também, claro. E aí eu comecei a atender online, em parceria com a Autêntica, e comecei a fazer consultório em Aracaju. Mas, a meu ver, a princípio, eu ficava tranquilo ali na minha. Não sou muito de estar divulgando no Instagram, não. Não vou mentir. Tenho muito esse perfil, não. Só que eu acho que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Sim. E aí, aos poucos, o pessoal começou a aparecer lá no consultório. E aí eu comecei a ficar até preocupado, porque eu precisava que o pessoal da recepção tivesse bem preparado para isso também. Porque o primeiro acolhimento é ali na recepção. Sim. Aí se as minhas meninas lá na recepção não tivessem preparadas, aí eu já fui começando ali, né? Orientar e tal, e aí tá fluindo. O pessoal começou a aparecer assim, eu chamo de demanda espontânea. Chegou a demanda espontânea da hormonização trans pra mim. E eu tenho ficado cada vez mais feliz em acolher e cuidar dessas pessoas que são a minha comunidade, né? Então, cara, é uma sensação muito curiosa, porque assim, às vezes você começa a hormonização de uma pessoa, eu não sei como é ser pai, eu sou só pai de gatos, tá? Mas eu fico imaginando que deve tem um quê de uma sensação de orgulho quando os pais veem os filhos crescendo, não sei o quê, né? E quando eu vi os meus primeiros pacientes trans sentindo
aquelas mudanças e tal. Chegou, entrou no meu consultório, já tava com a voz grossa e já tava de barba. E aí, eu, meu Deus, eles crescem tão rápido, sabe? Meu Foi tipo, filho já vai embora. tipo, é muito gostoso, assim. Eu sentia eu ver aquele sorriso, aquela mudança, a felicidade, a sensação de libertação. E muitos que chegavam e sentavam na minha frente e chegavam e diziam que estavam felizes de ter um médico trans cuidando, porque um médico trans vai entender o que eu tô sentindo, sabe? Tipo, cara, eu provavelmente nunca vou ficar rico de fazer isso. E nem quero. Que assim, isso pra mim. Mas está realizada. Eu até digo, a gente vive numa sociedade capitalista, que eu detesto, mas a gente precisa ganhar dinheiro, precisa. E infelizmente lá no consultório que eu tenho hoje, é, só atende planos e particular, então eu não consigo atender a demanda do SUS. Eu tento fazer alguns preços sociais para as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Para não deixar sem acolhimento. Mas o que me traz essa satisfação e que me faz querer e que me move, né, a continuar é isso. Essa realização, sabe? E eu quero ir para endocrinologia. Eu sempre fui, como eu disse assim, eu sempre fui enviesado para endocrinologia. Eu já gostava, né? Eu sou bem nerd, então endocrinologia, hormônio, fisiologia, extremamente complexo, eu achava fantástico. E aí a cereja do bolo foi realmente cuidar da harmonização de pessoas trans. Aí cenas dos próximos capítulos também, né? Fazer endocrinologia. Que bom. Eu acho que a gente teria muito mais coisa para conversar, mas eu quero que você, para a gente caminhar já para o final, duas coisas, duas perguntas. Primeiro, quando você se olha no espelho hoje, se você pudesse mandar algum recado, tipo cápsula do tempo, para aquela pessoa lá de 15 anos, de O pequeno idade, jovem Raziel, que ainda é é, pré-transição, que né, ainda jovem? não descobriu no que ia ser Raziel, que não tinha um nome ainda definido, o que você falaria? Caramba, eu acho que eu diria aguente firme, seja você mesmo. Porque, honestamente, eu acho que eu fui eu mesmo a maior parte do tempo. Claro que teve momentos que, né, Uhum. eu tentei performar o que a sociedade queria de mim. Mas na maior parte do tempo eu me lembro de eu ter sido eu mesmo, independente de como era aquele corpo. E essa autenticidade me deixou vivo, sabe? Tipo, então, se eu quis saltar de paraquedas, eu saltei de paraquedas. Eu quis aprender a escalar, eu aprendi a escalar. Eu fiz rapel, surfei, fiz medicina, eu fiz tudo que eu queria. É isso. Tipo, jogava videogame, xingava. Quando dizia, eita, menina da boca suja, então vai, né? E aí eu respondia com mais nome feio, entendeu? Então, assim, eu acho que poder olhar pra trás e dizer assim, ó, aguenta firme, seja você mesmo, que você vai chegar onde você quer chegar. Você vai chegar. E você não tá sozinho. Que lindo. E se você tivesse que dar algum conselho para as pessoas, porque a gente sabe que a sociedade está mudando e eu acho que essas novas gerações elas vêm com menos medo, talvez. Não sei se seria mais coragem ou menos medo, eu não sei, mas eu acho que elas têm uma cabeça melhor, uma cabeça mais aberta para as coisas e elas enxergam muito mais essa coisa além do gênero, além do que está no meio das pernas. Perfeito. Né? Então, o que que você teria para dizer para essas pessoas? Por incrível que pareça, pra essas pessoas, eu queria dizer, conheça a sua história. Porque a gente tem uma memória de peixinho dourado. Quando a gente termina de dar a volta no aquário, a gente já esqueceu o que aconteceu. E se elas têm menos medo hoje, e elas estão como elas estão, que bom.
mas conheça a sua história. Porque esses direitos, eles foram adquiridos com muita luta. E é como eu disse, eles não estão garantidos. Não é querendo gerar medo nessas pessoas. Deus me livre. Né? De jeito nenhum, gente. Mas é querendo mostrar que nós precisamos ainda reconhecer essa história e nos reconhecer como uma comunidade LGBTQIAPN+, né? E dar as mãos, Uhum. né? Para que a gente continue indo para frente. Eu acho que o meu maior conselho é esse. Eu não vou dizer assim, tipo, não se acomode, não. Mas Né? é isso que eu Mas quero é isso que eu dizer. tô querendo dizer, né? Não se acomode, não, viu? Porque a coisa não tá É, garantida. não tá garantido, não. É só. Gente, só tá bem mesmo quem tá mal informado, né? Vamos prestar atenção que a gente precisa realmente se organizar. A gente precisa tá de olho. A ignorância às vezes é uma dádiva, né? Pois é, mas aí é a dádiva que. Que o preço é caro, Exato. o É isso que preço quer é dizer. alto. Porque quando você for perceber, já vai ser tarde demais, né? Exatamente. Você é feliz? Demais. A Maria. É um negócio extremamente abstrato, né? Eu acho que felicidade é um É. negócio. Não sei bem pontuar, assim, mas eu diria que, assim, ser feliz não é que a gente nunca se sente triste, Uhum. né? Sim. Mas, sim, eu sou muito feliz hoje. E eu diria que eu fui feliz durante quase toda a minha vida, né? Mesmo tendo momentos de disforia e tudo mais, eu vivi uma vida feliz, né? Viver feliz não significa não ter sofrimento. Não é Não tem ausência de problema, sofrimento, sim. não é ausência de problemas, né? Eu acho que os problemas e esses perrengues, eles também são estruturantes do ser, né? Mas, enfim, sou sim muito feliz. Que bom. Alguma coisa que você disse, ela vai me perguntar e eu acabei não perguntando? Você já Eita, vinha com a resposta assim, eu sei que ela vai perguntar isso. Alguma coisa que a gente não falou, mas que você acha importante falar? caramba. Agora foi a pergunta mais difícil do programa. Não sei, eu vim bem de coração aberto, né? Já imaginava que ia ser algo de compartilhar um pouco mais da minha experiência pessoal mesmo. E é como eu disse, então é muito individual, mas acho que tem muitas congruências ali, né, com as pessoas trans, de maneira geral. E acho que a gente passou por uma série de coisas interessantes, né? Passamos pela infância, né, pelos cuidados de saúde, pela adolescência, eh, pelo profissional, né, pelo familiar e até pelos relacionamentos, que, diga-se de passagem, talvez para detalhar isso um pouco mais, eu tive muitas experiências e surpresas muito boas nesse sentido, né, inclusive o meu parceiro hoje, eu até brinco, eu falava, eu achava que ele era um homem hétero. E nunca ia me querer. Corta pra ele sempre, né? Me querendo. Então, independente da transição, que ele já me conhecia de antes e acompanhou minha transição, e só depois da minha transição é que eu resolvi me confessar pra ele em algum momento. E aí ele falou: tá, beleza. Gostava antes, gosto agora, vou gostar depois. Tipo isso. Que maravilha. Então, tive muitas surpresas interessantes, assim. E acho que é isso, né? Falamos muita coisa bacana hoje. Que bom. Vamos finalizar com cinco palavras. Vou te jogar 5 palavras e você me diz o que vem à mente sobre as 5 palavras. Eu sei quais são, não sei quais são, mas eu vou tentar pescar que Caramba. é É um até negócio assim, pessoal, surpresa total, viu? mas até pra mim, porque toda vez eu faço isso, mas eu sempre vou pescando as palavras de acordo com a conversa. Então, Os psicanalistas adoram, né? Livres associações. será? Acho que não. Transfobia. Transfobia. E aí, como é que funciona esse jogo? Eu, O eu que é que falo vem, o que é que eu acho sobre o que é que vem à sua transfobia. cabeça? É. Caramba.
patriarcado. Vou devolver em palavras. Você me manda uma palavra, eu te mando outra, né? Ai, é. Transfobia ou patriarcado? Vamos lá. Respeito. Respeito. Porque eu tô cansado de respeito. Sabe? Esse gesto de... aqui talvez seja um podcast, né? Também tem pessoas que às vezes estão lavando a louça e não estão olhando pra gente. Uhum. Mas tem gente que fala de respeito com a mão empurrando o outro. E eu quero falar de respeito com a mão aberta e estendida. Se você fala que... Ah, eu não gosto, mas respeito. Isso não é respeito. Então, respeito é sobre um pouco de empatia também. Uhum. Talvez Sobre acolhimento. acolhimento. É a palavra. Acolhimento. É a próxima. Já peguei o gancho da sua resposta. Acolhimento. Nossa, essa palavra ela tem tantas coisas nela, né? Mas eu diria que é o primeiro passo. SUS. SUS. Pode ser mais uma palavra para SUS. Pode. Universalidade. Equidade, né? O outro princípio é até menos importante aqui, mas eu acho que a universalidade e a equidade são 2 dos 3 princípios ali mais importantes do SUS e que eles falam sobre como a gente poderia fazer isso aqui funcionar, né? Uhum. E se tivesse tudo funcionando direitinho, como manda o figurino, né? Nesses princípios, se tivesse dentro desses princípios, estaria fluindo. Vamos para a última. Qual seria? Tem várias palavras, mas não posso. Eu só tenho Como uma. assim? Ai. A última é? Na verdade, a última vão ser 2, mas juntas. Tá. Corpos trans. Corpos trans. A primeira coisa que me vem na mente é controle. Porque, infelizmente, é isso que as pessoas querem, né? Porque toda a violência que a gente vive nesses corpos é porque as pessoas querem controlar nossos corpos. Porque se cada um tivesse tomando conta do seu, né? Os nossos corpos não seriam tão polêmicos. Não seriam tão assustadores, assim. Não seria esse bicho-papão que as pessoas querem utilizar para amedrontar os outros. Mas esse corpo trans que eu tenho, eu amo. É meu. Eu não nasci no corpo errado. Esse é o meu corpo. Desde que eu nasci. E todas as mudanças que eu fiz nele dizem respeito a mim. Então, para de querer controlar o meu corpo. É isso. Muito bem. Palmas pra você. Amei nossa conversa. Se deixasse, a gente ia ficar aqui, ó. Até amanhã. Divagando, com certeza. Mas a gente não dá e ninguém ia assistir, porque eu não ia aguentar, né? Aziel, te agradeço demais. Conta com a gente, tá? Quando tiver. Ai, Andréa, preciso de ajuda para divulgar alguma coisa. As portas estarão abertas, tá? Parabéns pela sua história. Parabéns pela sua coragem. E que sirva de exemplo, que sirva de incentivo para muitas outras pessoas. Claro que dentro cada um da sua peculiaridade, da sua vida, da sua história. Mas que venham mais Raziéis para a vida. Muito obrigado, querida. Por Foi um nada. prazer, realmente, assim, estar aqui. E que bom que temos pessoas aliadas que abrem o espaço pra gente falar também, né? Se não fossem as pessoas aliadas, a gente também não chegaria longe. Então, Sim. muito obrigado. Por nada. Por nada. À disposição. Tchau, pessoal. Obrigado por terem me aturado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês acolham, respeitem todos nós, né? Independente, respeite o ser humano, né? E acolha o ser humano
O que pensa diferente de você, o que tem um corpo diferente do seu, o que quer coisas diferentes da vida. É isso. Estou em êxtase e convido você para o próximo episódio para você saber. Até lá.